Informação importante, há uma chance de se protocolar uma CPI para a investigação das invasões de terra por movimentos sociais. E para falar sobre esse assunto e vários outros, a gente recebe aqui o deputado federal Ricardo Salles, que já está no nosso sofá, juntamente com Daniel José, Mano Ferreira e, pasme, Antônia Fontinelli. Vejam só a beleza desta gata que hoje está de vermelho, Felipe Campos. Você acha que ela fez o L embaixo da mesa? Eu falei isso para ela quando ela chegou. Eu falei, ela fez o L embaixo da mesa, não é possível. É nada, tá lindíssima. Uma gata, Antônia. Independente, tá muito bonita independente hoje. da cor. Tem que parar com essa história também, né? Que a gente tava falando agora. Tem que pouco, parar. né? Ele disse que não consegue usar vermelho, mas eu não posso virar a véia da Havan. Como é que eu vou andar agora de verde e amarelo pro resto da minha vida? Mais patriota do que eu sou, impossível. Mas o vermelho é vermelho desde... Olha essa boca, gente. Olha. Uma gata. É isso. Turma, Ricardo Salles aqui no sofá. Tudo bem, Salles? Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Paulo. Prazer aí. Atualiza um pouco para a gente o quadro dessa CPI, porque, assim, a gente vê a discussão muito grande sobre o 8 de janeiro, mas pouco vê sobre essas invasões que estão voltando de uma maneira bem forte no Brasil. Pois é, os 4 anos passados, os 4 anos do presidente Bolsonaro, houve uma redução drástica das invasões. Nós tivemos só 14 invasões ao longo desses anos. Quer dizer, uma coisa inacreditável que em um mês a gente tenha tido 17 invasões. Uma coisa bizarra. E isso vai contra o principal pilar da economia brasileira, que é o agronegócio. Você vê que é algo destinado a afrontar o agronegócio, o direito de propriedade, trazer insegurança no campo. Você sabe, todo mundo conhece as histórias do MST, que usam esse pretexto da luta social pela terra, na verdade, para fazer um movimento político. Muitas vezes até para extorquir proprietários. Não foram poucos os casos, e a Polícia Civil de São Paulo comprovou isso através de investigação, que deu ensejo, inclusive, a prisão do Zé Rainha e mais um outro integrante, comprovou, através de inquérito, que eles estavam fazendo a extorsão, pedindo dinheiro para um fazendeiro para não invadir a propriedade dele. Quer dizer, é crime, é crime. Então, o que nós queremos fazer com essa CPI? É investigar quem organiza, quem financia, porque essa turma circula de região para região, equipes, etc. Elas vão sempre, nesses casos todos, elas vão sempre em grupo. Então, veja, o que está acontecendo na prática? O que está acontecendo? Organização centralizada, financiamento dessa turma de um lado para o outro. O que eles pretendem? Em vários estados ao mesmo tempo, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, se pretendeu fazer a CPI, há 3 listas sendo recolhidas, assinaturas. Hoje tem reunião da Frente Parlamentar da Agricultura e essa reunião da FPA vai decidir qual das 3 listas nós vamos protocolar primeiro. Quantas assinaturas são necessárias? 170. Nossa, nós já temos quase todas as assinaturas. Tanto a lista do Zuco, deputado Zuco do Rio Grande do Sul, quanto a minha já estão quase com 170. Mas o Lira tanto faz querer, se é a né? dele, se é a minha, nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em fazer a CPI. O passo seguinte, como você sabe, é convencer o presidente Arthur Lira a instalar essa CPI, que também é algo importante. Não basta Antônia, a assinatura, tem que instalar. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista, se eu não me engano, do ministro Paulo Pimenta, em que ele fala o seguinte, no caso da invasão da Suzano, ele fala o seguinte, as partes precisam sentar e negociar. Ele diz isso claramente. Eu acho isso um certo afronto ao direito de liberdade e de propriedade privada que existe no Brasil. Por exemplo, você tem que sentar e negociar o quê com quem invade terra, Se meu amor? Se você trabalhou e conquistou. Então, eu acho um desserviço. Que ponto é esse? Deputado, já estamos... e olha, agora meu programa é hortifruti supermercado. Dizem que... Diz, deputado, que tem que ir no supermercado aquele supermercado chique, no Leblon, 1 da manhã, porque é lá onde estão os solteiros. Uma amiga minha me ligou um dia, falou... Você tá indo a 1 da manhã? Não, meu amor, não. Não, de jeito nenhum. Mas, fruta estragada, legumes estragados, os preços absurdos. E esse é um material nosso? Será que está exportando, está chegando estragado para o povo lá fora também? E aí sentar e negociar o quê? Se eu trabalhei para ter a minha casa, a minha terra, é um desserviço, é enxugar gelo, é uma queda de braço o tempo inteiro, sabe? É um absurdo isso. Isso é inadmissível.
Isso é inadmissível. Alguém tem que fazer alguma coisa, deputado. Veja, o direito de propriedade é pré-condição do desenvolvimento de um país. Se você não respeitar o direito de propriedade, todo o resto vai caindo. Isso serve para o campo e para as cidades, né? Nós vamos falar aqui, como o Paulo citou, do quadro político na capital. Você imagina você ter a capital do estado mais rico do país, a cidade mais rica e mais dinâmica do país, comandada por um grupo cuja a história é invasão de propriedade. Então, invasão de propriedade no campo, invasão de propriedade na cidade, ambos, inclusive, com o mesmo pretexto de justiça social, acesso à moradia, acesso à terra. Isso é balela. Se você não garantir o direito de propriedade, todas as outras medidas do país, a segurança jurídica, a previsibilidade, caem por terra. E aí ninguém quer investir, ninguém... Então, a produção, você citou a qualidade dos alimentos. A produção no Brasil, para acontecer, e do jeito que acontece, com qualidade, com respeito ambiental e tudo mais, ela precisa ser um negócio, para quem investe e toma risco, precisa ser um negócio seguro. Se você é proprietário rural ou dono de imóveis na capital, o raciocínio é o mesmo, corre o risco de ter o instrumento do seu trabalho em risco por causa de algo como isso, como invasão de propriedade, você para de investir e larga a mão. Aí quem fica sem alimento é a sociedade. Você sabe que o discurso, se a gente olhar o discurso no passado do MST, era um discurso muito voltado de que eles só invadiam terras que não eram produtivas. Vocês lembram disso? Sim. Era muito focado nisso. Não, nós só estamos aqui focados nas terras que são improdutivas, que estão largadas. Esse discurso, meu querido deputado Ricardo Salles, ele caiu literalmente por terra, né? Lógico, porque nós estamos vendo invasões em terras produtivas, certo? Eles fazem a invasão onde dá para extorquir dinheiro. O fazendeiro que tem propriedade, ele sabe que a terra dele corre um risco danado, né, de ser desapropriada por um preço vil e tudo mais, então ele fica morrendo de medo. Ele diz, olha, não invada aqui, dá dinheiro para o líder, tanto que é a gravação do Zé Rainha. O que é a gravação do Zé Rainha que deu ensejo à prisão dele? Extorsão pura. É ele pedindo, olha, traz 25 mil na porteira aqui da fazenda, senão nós vamos invadir amanhã. Aí o cara vai lá e entrega 25 mil. Aí ele vai na porta da outra propriedade. É pedágio. Tem pedágio, então. É achaque. É achaque. Pedágio para pagar pelo que é seu. Lógico, claro. Agora, tem um integrante aqui da nossa bancada que tem um certo apreço pelo MST, que é Mano Ferreira. Não sei se você já o conhece. Não, Mano. Não procede, não, pequeno essa informação. Eu acho que o direito de propriedade é sagrado e não existe livre mercado, não existe liberalismo sem o direito de propriedade. Agora, também não existe sem o império da lei, que quer dizer que a lei precisa ser cumprida e por todos. E eu queria fazer uma pergunta para o deputado, porque quando a gente conversa com vários técnicos da área ambiental, alguns insuspeitos de qualquer petismo, eles criticam bastante um desmonte do sistema de fiscalização da legislação ambiental e a questão da suspensão das multas durante a sua gestão como ministro do Meio Ambiente. Então, eu queria entender do senhor como que a suspensão das multas ambientais se compatibiliza com a defesa do império da lei. Bom, duas falsas narrativas. Primeiro, desmonte ambiental. A área ambiental, estou falando da federal, poderia citar os estados, tanto o IBAMA quanto o ICMBio são compostos de funcionários públicos de carreira. Então, você dizer que houve um desmonte significa dizer que, por um passe de mágica, o governo Bolsonaro, a minha administração, enfim, conseguiu tirar funcionários públicos de carreira, o que é impossível. Portanto, é uma mentira que qualquer pessoa que conhece a máquina pública sabe que o funcionário público de carreira não pode ser demitido. Nós herdamos do governo anterior os dois órgãos, IBAMA e ICMBio, com 50% de déficit de funcionário. Ou seja, faltavam 50% das vagas não estavam ocupadas. Nós ainda conseguimos fazer um concurso para repor não todo o déficit, mas uma parte. O concurso para abrir, acho que, se eu não me engano, 800 vagas, que foi o concurso aberto. Então, primeiro, com relação à história do desmonte. Mentira, não houve desmonte nenhum. Ao contrário, nós mantivemos o orçamento, fizemos o concurso. Agora, qual é a narrativa da turma da esquerda? Houve desmonte, olha lá, não querem que fiscalize. Mentira, também é mentira. O que a gente defendeu e continua defendendo? Que para a fiscalização ambiental, assim como qualquer outra fiscalização ou ação de órgãos públicos, é necessário que haja o devido processo legal,
a ampla defesa, o contraditório, e não você permitir que uma parte do Estado brasileiro, nesse caso a fiscalização ambiental, mas poderia ser outra, avance mais do que a lei determina, tem um preconceito contra o produtor rural, um preconceito contra uma série de segmentos da sociedade e persiga esses segmentos. Isso a gente não deixaria de jeito nenhum. Então, uma coisa é você dizer, não abuse, não persiga. Siga o procedimento, siga o devido processo legal, conceda a ampla defesa, permita o contraditório. Com relação à legislação das multas, foi um absurdo o que fizeram agora, no começo do ano, revogaram o decreto que permitia a chamada conciliação ambiental. O que é a conciliação ambiental? Assim que nós entramos no Ministério, tinha um estudo da CGU, anterior ao período Bolsonaro, ou seja, estudo até 2018, mostrando que os processos investigativos no IBAMA, os processos administrativos do ICMBio e tudo, levavam 7 anos para serem concluídos. 7 anos. 7. Que absurdo. Quer dizer, você quando chegava lá no final, para cobrar uma multa ou fazer alguma coisa, você já não existia mais. Já não estava mais. 7 anos, imagina. Então, qual foi a lógica? Implementar no nível federal aquilo que nós fizemos em São Paulo, que é 30 dias depois da infração cometida, você dá oportunidade para que o infrator venha e diga 30 dias depois, não 7 anos depois. Diga, olha, fiz mesmo, quero parcelar a multa, ou então tem um erro, já corrige. Quer dizer, às vezes, muitas vezes, no sistema anterior, você levava 7 anos para só ao fim de 7 anos, 7 anos usando a máquina pública para chegar lá no fim e descobrir que tinha um vício, tinha um problema qualquer no processo administrativo. Ou seja, a conciliação ambiental nada mais é do que você trazer para o primeiro mês, logo depois da infração, a oportunidade das partes entrarem em acordo. Acordo esse que pode ser confessar o auto, né, confessar o problema e pagar a dívida, corrigir o auto de infração, que muitas vezes ele tem algum vício, algum problema, você já corrige ali na hora. Quer dizer, é uma estupidez o pessoal dizer que a conciliação ambiental é uma maneira de impedir a multa. Não, é uma maneira de você impedir que fique 7 anos discutindo algo que você já pode resolver de cara. Fê, você viu o estilo do nosso queridíssimo Daniel José? Que belo Faria Lima que está sentado nesta bancada. Ele veio de deputado. Hoje eu vejo de deputado aqui. Quem está no rádio não está vendo esse sapatinho Guido maravilhoso, diretamente da Argentina. Todo elegante por causa do Ricardo Salles. Não. Hoje tem assembleia, tem sessão de votação. Então a gente tem que, né? Saindo daqui eu vou pra lá, então Dani, não tem muito o que fazer. Esse papo do Salles está muito morno. Se você puder cutucá-lo, eu agradeço. Eu acho que uma pergunta bacana pra... Vamos devagar. Lá ele, pra quem é da Bahia, lá ele. Paulo Matias. Que graça. Calma aí. Olha só, eu acho que uma coisa que todo mundo gostaria de, todos os ouvintes, todo mundo que está acompanhando gostaria de saber, é sobre a candidatura para a Prefeitura de São Paulo, se vai, se não vai, quais são os entraves e sua avaliação aí da gestão atual. Veja, eu quero ser candidato, né, pelo PL. O PL hoje é a maior bancada da Câmara, maior tempo de televisão, maior fundo partidário e foi justamente o partido que recebeu os bolsonaristas, a turma da direita, os conservadores, os liberais. Eu, como tenho 17 anos, desde que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, tenho 17 anos nessa trincheira liberal, conservadora, direita, etc., me sinto absolutamente habilitado. Fui secretário aqui em São Paulo mais de uma vez, fui ministro, né? Então, acho que sim, há uma lógica do porquê eu ser candidato. Ô Salles, na realidade, só uma dúvida, porque não existe período eleitoral agora, né? Não existe período eleitoral, nem pré-candidato. Porque o pré-candidato, na realidade, ele é 1 ano antes da eleição, não é isso? Vocês que manjam dessa questão eleitoral. Já está pré. Não, para candidato eu acho que é algo assim meio não existe. Declarado, né? Você se diz A própria definição de pré-candidato é algo... né? Exato. Não existe pré-candidato. Esse negócio foi uma coisa muito mais retórica, você dizer que é pré-candidato. Não existe uma figura jurídica de pré-candidato, né? Isso não existe. Mas por que é importante, Paulo? Porque você já coloca a candidatura, coloca o nome lá e diz, olha, a direita, os conservadores, os liberais, a nossa visão de mundo, a visão Rudolph Giuliani, que eu acho que seria o ideal para a cidade de São Paulo, que é o que foi feito em Nova York, lá, né, o tolerância zero, você arrumar a cidade, eu acho que é o caminho correto. E só a direita para fazer isso.
O nosso atual prefeito já declarou que ele não será o candidato da direita, que ele não é de direita, que ele não será o candidato da direita, portanto, é legítimo que a direita tenha um candidato. O Tarcísio está com uma boa aproximação com o Ricardo Nunes. Como é que ficaria normal, esse processo? É normal, o Tarcísio, como governador, precisa se relacionar com o prefeito. Você estaria num palanque diferente do Tarcísio? Veja, o Tarcísio tem o direito de escolher quem for o candidato dele, mas eu não acho que ele já escolheu o Ricardo Nunes. Eu acho que aqui é uma questão pragmática. Ele é governador do estado, o Nunes é o prefeito da cidade, embora muita gente nem saiba disso. E ele estava com a gente ontem aqui. Mas qual que é a sua avaliação sobre a gestão atual, a gestão do Ricardo? Veja, eu até acho ele gente boa, tá? Conheço ele, tá? Acho ele gente boa no trato. Eu assim, conheço ele. Não, conheço assim, gente boa. Mas é uma administração fraca. Você vê, tem 20 bi em caixa e não tem nem a desculpa de dizer, olha, eu não estou sem dinheiro, recebi uma administração quebrada. Não recebeu uma administração quebrada. Gosta de economizar. Ele tem, mas vai economizar para quê? Você precisa fazer bom serviço para a sociedade. Ruas buracadas, cidade suja, imunda. São Paulo está uma imundice. Iluminação pública um caos. Enchente para todo lado, porque não teve infraestrutura, obras de infraestrutura, de drenagem, de limpeza de bueiro, de uma série de coisas. A cidade está um horror. Um horror. Outro dia eu vi ele dando uma outra entrevista, não aqui, em um outro lugar. Parece que ele é prefeito de uma cidade da Dinamarca. Quer dizer, ele relata uma série de coisas e fala assim, nossa, que cidade bacana, deve ser bom morar nessa cidade. Aí você aperta o térreo aqui na Avenida Paulista e vai dar uma volta. Nossa, cidade suja, imunda, tudo esburacado, calçada caindo aos pedaços, aquele monte de fio horroroso, pendurado, Bom, isso iluminação pública não funciona, tudo ruim. Salles, mas você acha que o bolsonarismo tem força na cidade de São Paulo? Porque o resultado da urna foi diferente. É verdade. Na eleição de 2022, o Lula ganhou do Bolsonaro na capital e o Haddad ganhou do Tarcísio. Por outro lado, eu acho que quando você escolhe, Paulo, dar um choque de gestão na cidade e dizer agora chega. Quer dizer, essa situação de tolerância com tudo que não presta na cidade tem que chegar ao fim em algum momento. A impressão que eu tenho é que a administração atual, que é, de certa forma, uma mera continuidade de administrações passadas, né, por N razões, ela é refém de todas as máfias que mandam na cidade. Mas você acha ainda que dá para comparar essa história, mesmo daqui 2 anos, dá para comparar, dividir entre esquerda e direita, Bolsonaro, Lula, pro candidato? Quem é que vai ter esse apoio? O que vai... Porque eu acho que isso, daqui 2 anos, eu acho que isso já perdeu um pouco mais a força. Eu não acho, você está falando que a polarização não vai se manter na eleição municipal. Eu acho que não, a polarização não vai. Eu acho que ela já deu uma Eu não tenho essa visão. Eu acho que é o seguinte, se a economia estiver bem, se a economia estiver bem, o Lula é o grande eleitor das eleições de 2024. Se a economia estiver bem, o país estiver bem. Se a economia não estiver bem, que é o que parece ser, porque a turma não para de fazer besteira, quer dizer, não bastasse o cenário internacional ruim do jeito que está, aqui dentro uma série de decisões erradas, tentativa de gerar autonomia do Banco Central e assim vai. Se a economia não estiver bem, esses eleitores que em 2022... seja por birra do Bolsonaro, por visões diferentes, seja vou fazer o L e tal, essa turma vai ser, puta, olha a cagada que nós fizemos. E vai haver uma volta a uma visão para o lado da direita. Veja... Mano, chega perto, desculpa, o deputado, te cortar, chega pertinho de mim, não, porque eu não vim do Rio de Janeiro para não falar porque o microfone não funciona. Olha aqui, deputado, deixa eu contar uma coisa para você, seu Paulo Matias, é o seguinte, um monte de amigos meus esquerdistas votaram no Tarcísio porque eles disseram, Haddad nem pensar. Então não tem essa coisa de sou Lula, sou Bolsonaro, não. Quando o candidato é ruim, as pessoas esquecem isso e vão votar no que elas acham que é certo. Saiu aí? Ô, Antônia, você sabe, saiu perfeitamente a sua voz. Você sabe que tem um detalhe aí nessa história que a gente vai trazer agora, que é a confirmação por parte do presidente do PDT, Carlos Lupe, do nome de José Luiz da Atena. É ele o nome do partido para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Lupe disse, abre aspas, o da Atena se filiou há meses, colocando seu nome à disposição para ser o candidato a prefeito pelo PDT. Ficamos bastante felizes e empolgados com esta decisão. Fecha aspas. O jornalista da TV Bandeirantes tem um histórico de anunciar a decisão de concorrer a cargos públicos, mas sempre acaba recuando antes da disputa. O exemplo mais recente ocorreu em 2022, quando o da Atena afirmou que seria candidato ao Senado, mas optou novamente por permanecer na emissora de televisão.
Você acha que o Datena... Bom, a gente falou tantas e tantas vezes. Eu me lembro de 2016, 2018, 2020, 2022. Agora essa história se repete em 2024. Eu acho que o Datena não tem título de eleitor. Essa é a grande verdade. Tem. Porque, toda vez que ele fala que ele vai sair candidato... Por que você não gosta, toda vez Antônia? faz essa espuma... E faz essa espuma horrorosa em cima do Datena e chega na hora... Nada acontece. Por que você não gosto gosta? do Não fala Datena. assim do Datena. Não, eu não gosto, não acho que seja o cara para comandar São Paulo. Ele fica lá apresentando o programa dele mesmo, não vejo o Datena como prefeito de São Paulo. Mas o Datena é um caso muito curioso, né? Porque ele tem uma flexibilidade partidária que é uma coisa... Não, ele não tem personalidade. E ele tem uma imagem associada à questão da segurança pública, né? E ao mesmo tempo está no PDT. Eu acho que ele não tem imagem nenhuma política. Ele pode ser um bom comunicador, faz lá o programa dele bacana, ok, mas identidade política não acho que ele tenha. Nenhuma. Muito bem. Ô Salles, e como que tá lá no Congresso Nacional? Me conta, qual que é a tua visão, assim, desses primeiras semanas, primeiros dias? Era aquilo que você estava imaginando? Não era? Como é que você vê? Sabe que a oposição, né, ao presidente Lula, a nossa bancada do PL, os deputados, mesmo que não são do PL, mas são de oposição, tem feito um bom trabalho. Até acho que pela quantidade reduzida, numérica, que a oposição tem feito bastante coisa. A própria CPMI, por exemplo, dos atos do 8 de janeiro, que estão assombrando o Lula, você vê que eles estão fazendo de tudo para não deixar instalar e retirar as assinaturas, oferecendo cargo, oferecendo verba. Ontem mesmo o próprio Humberto Costa falou que o Lula vai entrar de cabeça, aí o governo do Lula vai entrar de cabeça para evitar a CPMI do 8 de janeiro. Então, acho assim, no Congresso, dentro da possibilidade numérica que a oposição tem, até que está fazendo um trabalho bastante bom. Agora, é difícil você não ter maioria e conter um governo que tem caneta, tem tinta e tudo mais. A vida parlamentar é interessante, né? Eu nunca fui parlamentar. Você chega lá, são 513 deputados, né? Então, para quem está acostumado a executivo, em que você tem, de certa forma, uma prevalência, assim, você é uma pessoa que comanda uma estrutura, você está num colegiado de 513 colegas, é uma realidade muito diferente. Não, 10% sabe o que está fazendo ali, né? 10%. Não, mas esse é o otimista. Tem uma mais ou menos diferença por aí. significativa nisso que o Salles falou, que, por exemplo, o Salles é um cara de 600 mil votos, é isso? 640. Quase 650 mil votos. Muito voto. O Salles vale a mesma coisa no Congresso Nacional de alguém que teve 40, 50 Teve 20 no Amapá. Não, todo se mundo elegeu lá com vale a 5. mesma coisa. Ou seja, tá todo mundo ali Todo no mundo mesmo igual, patamar. todo mundo Isso que é igual. muito louco, né? Gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 31 minutos nesta terça-feira. Quer falar, Agora, não, acho que, mas eu queria até assim, saber um pouco mais. Seu foco, como você está olhando, né, a Prefeitura de São Paulo, seu foco está mais em Brasília, está mais aqui? Onde você tem dedicado mais atenção, mais energia aí para entender os problemas de São Paulo? Ou para estar lá em Brasília, lá fazendo oposição? Como que tem sido assim para você? Não, por enquanto, acho que a minha obrigação é continuar firme lá na Câmara, com os temas, principalmente, que me elegeram. Quer seja os temas ligados ao agronegócio, você vê a CPI do MST que eu propus e tudo, e também temas ligados à segurança pública, previsibilidade, segurança jurídica e tal, que só é a pauta que eu sempre defendi. Mas, aos poucos, ao longo desse ano, a gente tem que equilibrar a visão prefeitura com a visão Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, como você sabe, ela funciona presencialmente de terça a quinta, né? Segunda e sexta os deputados estão na sua base eleitoral, Que e é um portanto absurdo. de segunda e sexta. Sim. Mas não é, porque quando você está na base eleitoral, é quando você mais trabalha, Antônio, mais demandas há. Porque você leva para Brasília as demandas ou do seu público eleitor ou do seu Está estado. falando de você e de meia dúzia. Não, O eu tô resto falando- vai para a praia. Não, São não, 3 não. dias O na pessoal semana trabalha, que trabalha. segunda e nem sexta, todos. segunda e sexta são dias que os deputados, nas suas bases, cada um no seu estado, trabalha bastante. Mas, ô, Citaria Salles, aqui você meia vai dúzia que concordar não faz nada. comigo Você que mora é no Rio de Janeiro, tudo um você pouco sabe. lento Sim, lá, só né? tem vagabundo. Por exemplo, ô, Antônia, a gente estava, acho que, se eu não me engano, na sexta ou quinta-feira passada, repercutindo que os deputados ainda estavam discutindo os nomes das comissões, ou seja, sei lá, meio muito de difícil. março, meu. Tem que Os ter caras muita tomaram posse dia paciência. 1º de fevereiro. É outra Pelo amor de dinâmica, Deus, outra né? dinâmica. É muito Pra- difícil. Pra quem está escolher nome. para quem está acostumado com a dinâmica do executivo, você olha a dinâmica do legislativo, você fala, não é possível que até agora isso não foi decidido. Mas acontece que é da dinâmica do legislativo que todas as decisões, todos os assuntos sejam negociados.
Você não é o executivo, que você toma uma decisão e há uma hierarquia e todo mundo cumpre. E um outro ponto o legislativo complementar, é tudo negociado. E um ponto complementar é que ao longo do tempo você começa a ver que ainda bem que é lento. Porque tem tanta ideia ruim, tem tanta gente propondo coisa terrível. Mas passa. Se tudo avançasse, se fosse um monte de alterações Mas de leis avança, a todo o tempo, eu fiz um seria programa. muito duro. Eu fiz um seria programa. muito duro. Olha isso, Nossa, gente. tá Quase te dei nervosa. um banho, Nino. Olha, eu já me irrito. Eu fiz um programa no meu canal falando das leis aprovadas. É o dia do jegue, é o dia do não sei quem. Meu Deus, como é que essas pessoas vão pra lá pra aprovar o dia do jumento, gente? Mas é um dia importante. o dia. A dia deles. Eu tenho certeza que vai ter Sabe? muita E gente aumentar o homenageada. deputado? O Você dia acha do justo? gado faz sucesso. Aumentar esses auxílio projetos, moradia, aumentar auxílio respiração para a Câmara, aumentar Que é auxílio isso? de tudo, até aumentou tudo, entendeu? Aí, 8 mil que via para auxílio moradia, que passou para 15, e o salário mínimo aumenta R$18 de um pai de família que sai de casa às 5 horas da manhã para sustentar 3, 4 filhos com salário mínimo, deputado. Como é que você vê isso? Até só um ponto aqui para complementar o que eu falei, que é o seguinte, uma coisa são projetos de lei que têm impacto na vida das pessoas de forma muito drástica. Esses projetos têm muitas ideias ruins, tem muitas pessoas que, se conseguissem avançar e aprovar leis que impactam a população de uma forma drástica, seria ainda pior para o Brasil. Agora, tem obviamente outros projetos que, pelo menos no caso da Assembleia Legislativa, é a maioria, que são completamente vazios, né? Mudança de nome, dias festivos e por aí vai. Mas você não devia ser precisa proibido. demorar para Eu acho entender o que devia que é ser certo e o proibido. que é errado. O quê? Não, você ter gastar tempo e energia no processo legislativo para aprovar nome de rua, dia disso, sessão solene em homenagem a não sei o quê. Desculpa, isso não tem absolutamente nenhuma utilidade para a opinião, para a sociedade, tá certo? Isso é política pura, né? Politicagem. Enquanto você não resolver todos os problemas pendentes nos parlamentos, aí serve na Câmara dos Vereadores, serve a Assembleia Legislativa e serve o Congresso Nacional. Todas essas coisas, essas coisas superficiais, assim, inúteis, fúteis, deveriam ser proibidas. Proíbe, pronto. Agora, deixa eu só trazer um pouquinho de pimenta aqui, minha querida Antônia, se você me permitir. Você acha isso, mas o governador de São Paulo mudou, inclusive, hoje, o nome da estação Paulo Freire. Certo, meu querido Ricardo Salles? Perda de tempo, perda de energia, isso aí, bobagem. Você acha? Eu acho, para começar, as coisas tinham parado de ter nome, né? Senta na estrada, rodovia Maria Tereza, aí ponte Joaquim da Silva. Faz que nem os países desenvolvidos, ó, rodovia S35, ponte número 4, ponte Também número 5. acho. Vou ficar gastando tempo, aí cada vez que muda o nome da ponte, porque a mesma ponte às vezes tem 3, 4 nomes ao longo dos anos. Chama a família do homenageado, gasta dinheiro com coquetel, faz politicagem. Pô, isso não muda nada na vida do brasileiro. Eu Nada, concordo zero. que não muda nada e é uma pauta que eu combati muito na Assembleia durante os últimos anos. Agora, talvez a questão seja até mais o processo para se fazer essas mudanças de nomes. Não deveriam passar por tantas comissões, deveria ser um negócio muito rápido, sabe, uma coisa é muito mais muito pontual, né? Porque, pô, é uma coisa muito mecânica você ficar dizendo, rodovia é esse, não sei o quê. Eu acho que tem uma coisa também importante do trabalho da memória, que é algo que a gente não pode menosprezar. Então, figuras mas não gasta históricas energia, mas não gasta energia. Então, O problema é quando o Cada pessoal governo para de muda o discutir nome. reforma tributária para discutir nome de rua. Deixa eu só isso trazer que é essa absurdo. informação que eu passei aqui para o Salles, porque o metrô de São Paulo, gente, decidiu mudar o nome de uma futura estação da linha 2 Verde de Paulo Freire, o nome que havia sido dado, para Fernão Dias. A decisão foi tomada por dirigentes da empresa, controlada pelo governo de São Paulo em janeiro deste ano, após Tarcísio de Freitas assumir como novo governador. O metrô está justificando a medida, afirmando que ela se deu após uma pesquisa de opinião ser feita com moradores das regiões próximas dessa futura estação, minha querida Antônia. Isso, se eu não me engano, é Zona Norte. Vou só pedir para a nossa queridíssima linha verde, se eu não me engano, é Zona Norte. É isso. Vou só pedir para Ficar a gastando dinheiro fazendo pesquisa. queridíssima Mariana. O nome é João ou é ficar pra- Maria? Dane-se. Centro para Norte, né? Muito bem. Agora, eu posso apimentar um pouco? Fique à vontade, mano. Deputado, ao longo dos anos 2000, 2010, com a implementação de política pública, o Brasil viu uma redução dos índices de desmatamento. Na sua gestão, esses números se transformaram e a tendência de queda passou a subir. E a sua mais famosa fala durante o governo Bolsonaro foi aquela na reunião ministerial de que era preciso aproveitar a atenção pública na pandemia para passar a boiada.
Então, a minha pergunta é, o governo Bolsonaro desejava aumentar o desmatamento ou foi incompetência? Não, primeiro que o desmatamento vinha aumentando desde 2012. O desmatamento não começou a aumentar no governo Bolsonaro. Ele caiu, o ápice, né, o recorde de desmatamento na história foi no governo do PT, Lula e Marina era ministra, 2000 Mas tem uma tendência, né? Não, 2004, 2005, 2006. Esse é o ápice. E aí começa a cair a cair e cai até 2012. 2012, ele começa a subir de novo. Ainda no governo do PT. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quer dizer, você tem 6 anos de subida do desmatamento. Ali então, tem uma irregularidade, né? Sobe, desce, não, mas, sobe, desce. Sobe aqui, cai um pouquinho. Vai subindo. Se você tem o gráfico, você vê que ele vai subindo. E aí no governo sobe. Em 2017, no governo do Temer, ele aumenta mais. 2018, ainda mais. 2019, mais. Em 21, ele estabiliza. 2021 estabiliza. E em fevereiro de 2023, agora, portanto, governo do PT, Marina, ministra, recorde de desmatamento em fevereiro todos os tempos, de todos os tempos. Mas tem uma questão técnica aí, né? Não, a questão é a seguinte, a mesma questão técnica... Porque o que houve é que em janeiro houve um represamento da análise do desmatamento em função de questão técnica ou seja, a gente precisa analisar isso e janeiro acabou tendo o menor índice de desmatamento, que na verdade era o número nem o janeiro é o menor, nem fevereiro é o maior. Eu estou só te mostrando que a narrativa por manchete de jornal, que é o que foi que prevaleceu nesses anos do governo Bolsonaro, ela não é a narrativa correta. A narrativa correta é a seguinte: por que 2012 em diante, ininterruptamente, há um aumento do desmatamento? E a resposta a essa pergunta é a questão central do tema desmatamento. É porque as pessoas até agora não entenderam, a esquerda principalmente não entendeu, que enquanto não houver prosperidade econômica na Amazônia, enquanto você não cuidar dos 25 milhões de brasileiros da Amazônia, eles vão fazer o que tiverem que fazer para sobreviver. Seja lá o garimpo ilegal, seja o corte de madeira, seja a pecuária, grilagem, o que for. Isso não quer dizer que todos os que fazem essas atividades fazem ilegalmente, mas que muitos são levados a fazer essas atividades por absoluta falta de alternativa econômica, de sobrevivência. Portanto, essa é a questão central. Quando a gente defende no governo, em 2020, a história de passar boiado, o que é? Nada mais é do que dizer o seguinte: faça logo. Isso foi uma mensagem que eu passei a todos os ministros que estavam presentes, não era uma mensagem só da área ambiental. Faça logo todas as mudanças legislativas infralegais, aquelas que podem ser feitas pelo próprio Poder Executivo, que são necessárias para o Brasil, para desregulamentar, desburocratizar, facilitar a vida do empreendedor e, portanto, facilitar a prosperidade econômica. Porque a pobreza, e essa é a frase que o Paulo Guedes usou em Davos, a pobreza, a miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. Quando você está num ambiente de pobreza, não há respeito ambiental. Basta você ir em qualquer local do Brasil, São Paulo, Rio, Minas, não tem nada a ver com a Amazônia. Essa é uma lógica que funciona em qualquer lugar, inclusive na Amazônia. Onde há pobreza, onde há miséria, há desrespeito ambiental. Portanto, você precisa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí eu acho que tem uma questão importante de debater, porque desde a ditadura, o Brasil aposta como país no desenvolvimento da Amazônia a partir de um modelo desenvolvimentista fracassado da Zona Franca de Manaus, que custa muito caro e não deu resultado. Por que isso não foi um tema no governo Bolsonaro? Por que não acabar com a Zona Franca de Manaus e fazer uma economia Não dá para acabar verde? com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus hoje, ela é responsável por uma geração de empregos numa quantidade gigantesca naquela região. Claro que não é o melhor modelo, se você olhar, analisar matematicamente. Se pegasse o valor da Zona Franca e distribuísse com helicóptero, era mais eficiente. Mas é politicamente inviável você mexer hoje no sistema da Zona Franca. Toda a bancada do Norte, senadores e deputados, impedem qualquer discussão sobre Zona Franca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A estreia do programa Direto ao Ponto com o nosso Adalberto Piotto aconteceu ontem aqui na Jovem Pan News e a Jovem Pan recebeu o presidente nacional do PSD e atual secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, que descartou a candidatura presidencial de Tarcísio Gomes de Freitas em 2026. A gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista agora. O Tarcísio está iniciando o seu projeto eleitoral, não é? E iniciou muito bem como candidato a governador e vencendo as eleições.
Eu entendo que essa vinculação do Tarcísio a um projeto nacional, seja em 2018 e muito menos em 2022 e muito menos em 2026, é inadequada. Eu vejo o Tarcísio como uma liderança paulista que precisa fazer um bom governo. Defendo que ao fazer um bom governo, e tenho certeza que fará, seja candidato à reeleição. Ele é muito jovem, no final desses 8 anos terá 56 anos, portanto 54 anos. Continuará jovem. Continuará jovem. Sim. Merece, se for candidato à presidência no final desses 8 anos, no final de 8 anos da presidência terá 63 anos. Então, não tem nenhum sentido. Até porque, independente da idade, os 2 governadores que caíram nessa armadilha quebraram a cara. o Serra e o João Dória. Participação de ontem do atual presidente nacional do PSD e secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, no programa de entrevistas aqui de toda segunda-feira às 9h30 da noite, que é o Direto ao Ponto, comandado pelo nosso Adalberto Piotto. E o Kassab achou que é prematura, Salles, essa candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas à presidência da República. Você compartilha da opinião do Kassab? Veja, o Tarcísio acabou de ser eleito, tem a possibilidade de fazer um governo excepcional, uma pessoa competente, reúne todas as condições para fazer isso e, obviamente, você deixa uma marca ainda mais firme se você faz um trabalho em 2 mandatos, né? Você tem um ciclo completo daquilo que se começa na administração atual e pode ser concluído em dois mandatos. Agora, política é algo que você não tem certeza absoluta do que vai se passar daqui a 4 anos. Né? Se você terá de volta a candidatura do presidente Bolsonaro, se o Bolsonaro não vai querer concorrer, se no lugar do Bolsonaro o candidato da direita vai ser o Zema, se vai ser o Tarcísio. Hoje, se você me perguntar quem é o candidato para bater o Lula na eleição 2026, hoje é o Bolsonaro, não tem dúvida nenhuma. Porque o Bolsonaro é o grande líder da direita, aquele que comandou o Brasil nos próximos 4 anos, quase venceu. Ele perdeu? Com a máquina na mão ele perdeu? Mas ele perdeu depois da pandemia, você enfrentou todos os governantes no mundo inteiro que enfrentaram a pandemia, estavam no poder durante a pandemia, sofreram muito. Pode olhar, o Biden, o inglês lá, o Johnson, a própria Merkel, todos os gestores, todos os chefes de Estado que estavam no poder ao longo dos anos principais, dos mais fortes da pandemia, sofreram demais. Ele sofreu também o desequilíbrio de preços e, consequentemente, a inflação, desabastecimento, consequência da guerra da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, não foi uma situação normal. E ainda assim, apesar de tudo isso, ele quase ganhou. A diferença de votos do Lula com para o Bolsonaro... Secreto, com o uso da máquina. Mas o orçamento secreto é algo da Câmara, algo do Congresso. Né? Quer dizer, isso não tem nada a ver com eleição. Não? Claro que não. Não tem a ver com... Tem a ver com os votos dos parlamentares. Ele deixou de ganhar por muito pouco. E ele perdeu para ele mesmo. Que se engajam na eleição presidencial. Se engajam, alguns se engajaram. Outros tiveram orçamento secreto, que não é secreto, mas tiveram orçamento secreto e mesmo assim trabalharam contra o Bolsonaro, principalmente os deputados do Norte e do Nordeste. Né? Então, assim, tanto que o desempenho esperado para o Bolsonaro nessas regiões ficou aquém do que se planejava e comparado com o que se fez em termos de investimento, que foi, abastecimento de água, uma série de coisas. Diga. Não, você não acha que o Bolsonaro perdeu por ter falado muita besteira, muita coisa que não desceu assim para a população brasileira? Você não acha? Veja, não é fácil você governar um país num período difícil como foi a pandemia. A visão que o presidente tinha sobre vários assuntos relacionados à pandemia, uso de máscara, a cloroquina e tudo mais, era uma visão muito dele, né? Ele tinha as convicções. Algumas dessas convicções que ele tinha não se mostraram verdadeiras, mas outras estão sendo discutidas até agora. Tanto que eu vi essa semana um jornal americano, acho que foi, não sei se foi o The Washington Post ou o New York Times, um dos dois fez uma reportagem dizendo, olha, aliás, a Veja aqui no Brasil reproduziu essa reportagem, dizendo, olha, a eficácia da máscara não era essa que foi apregoada. Algo que o presidente também falou, só que como saiu dele, Bolsonaro, mas não dá virou pra comparar isso com cloroquina para imã, né? Não, mas mesmo enfim, a questão não é essa, a questão é que, assim, ele tem o estilo dele. Ele é uma pessoa muito, assim, verdadeira, transparente e fala tudo o que pensa. Isso o fez ser presidente, né? O cara não tinha
partidos, não tinha grandes alianças, não tinha dinheiro, não tinha uma série de vantagens competitivas em 2018 e mesmo assim ganhou a eleição, graças ao estilo dele. Mas se você perguntar, isso atrapalhou um pouco a governabilidade? Pode ser, mas é o estilo dele, ele é aquilo, né? Uma pessoa verdadeira. Ontem o Kassab, no Direto ao Ponto, falou exatamente sobre esse assunto que a gente está tratando agora. Dá uma olhada. O grande erro do Bolsonaro nessa fase, todos na vida pública têm erros e acertos, não é? O governo Bolsonaro teve erros e acertos. Mas na hora que ele perde a eleição, ele abre mão já no primeiro dia de fazer oposição, na hora que ele não reconhece a vitória do presidente Lula, eu entendo humildemente que ele errou. Afinal de contas, democracia é isso. Tivemos eleição, ele perdeu, nós temos uma justiça eleitoral, a justiça que foi escolhida por nós, porque o Congresso Nacional votou, essa está aqui o Capelo, um grande constitucionalista, e ficou claro que ele perdeu as eleições. Ele teria mais de 60 dias para diariamente já se posicionar, mostrar os erros da formação de governo, o erro na escolha dos quadros, não é? Desde janeiro aqui, eu acho que ele foi perdendo a oportunidade. Muito bem, tá aí a fala de Gilberto Kassab ontem em entrevista ao Direto ao Ponto. Jogo rápido aqui, você acha que o Bolsonaro já deveria ter voltado ao Brasil? Eu acho que não, porque se ele volta, a atenção da imprensa, ao invés de mostrar tudo de errado que o PT está fazendo, as barbaridades, as coisas que estão sendo feitas, iam ficar ainda mais em cima do Bolsonaro. Eu acho que está certo em deixar o PT se enrolar com a própria corda. Deixa eles fazerem as besteiras dele. Uma parte da sociedade não quis fazer o L, então agora aguenta. Olha, tá vendo o que eles estão fazendo. Aliás, engraçado porque até alguns que fizeram o L agora aí tiveram as suas propriedades, né, suas fazendas invadidas. Faz o L aí, ó, vê o que acontece. O que você quer falar, Dani? Eu queria voltar um pouco do tópico da prefeitura, mas se você quiser explorar um pouco mais esse tema nacional... Eu quero entender só do ponto de vista político se você não acha que ele perde, porque nenhum político consegue manter a sua base estando em Orlando, na Flórida. Eu pelo menos penso isso. É um líder que não lidera. Você não acha que ao longo do tempo isso vai simplesmente se perdendo? Porque a imprensa sempre vai estar tudo bem, enviesada. A imprensa pode ir pra cima dele e tal. E quando ele voltar, tem vai o estar caso também. lá das joias vai estar. Mas eu acho que também tem um outro aspecto aí importante. O Bolsonaro, ele precisava de um tempo também para reagrupar. Sabe aquele negócio, perdeu. Quanto tempo é isso? Política? Eu tenho a impressão que ele não quer mais política. Não tem como. Uma pessoa que foi presidente da República, com 50% praticamente dos votos do país, não pode deixar, e não vai, creio eu, deixar a política de lado e falar, não, agora eu vou ficar no meu sítio lá. Ele estaria fazendo o que o Kassab disse. Estaria lá fazendo oposição, apoiando, aproveitando todas as oportunidades que ele tem para reconstruir o capital político e avançar em cima. Só não consigo ver como é que ele consegue fazer essa liderança de Orlando, mas entendeu? Não precisa ele fazer a liderança, a oposição está funcionando. Você vê que fizemos a CPI, a CPMI, agora a CPI do MST. O presidente, de certo modo, assim, cada um tem um perfil. O Kassab, fosse ele tivesse perdido a eleição e tivesse, vamos dizer, ido viajar, pelo que ele contou, ele já teria voltado. Mas é a característica dele. Sim. Agora, o Bolsonaro achou melhor ficar mais recluso. Também é o jeito dele. Se você vê, depois do segundo turno, ele não deu uma declaração. O segundo turno, entre o segundo turno e a viagem dele ao exterior, ele se retraiu. E é um pouco aquela posição dizendo, olha, ok, vocês escolheram o Lula? É isso aí? Então agora, vamos ver. Sim. Vamos ver o que vocês escolheram, vai entregar. Eu creio que a resposta da entrega do Lula, negativa do jeito que está e cada vez pior, será a melhor resposta. Mais do que o Bolsonaro ter voltado no primeiro dia. O que você quer falar, Antônia? Eu estou me segurando porque é o seguinte, o Bolsonaro perdeu no segundo turno. A base dele arrebentou ele, as escolhas dele, muito errada, o silêncio dele, aquela quantidade de coisas que aconteceram entre o primeiro turno e o segundo turno, ele e a base dele estava dando como ganho. Essa é a questão. Porque deixar de ganhar por 2 milhões de votos é muito pouco, gente. É muito pouco. A quantidade de bobagem, a briga da base dele com pessoas... Quantas vezes eu falei, essa gente da cultura vira voto. Ninguém quis ouvir. Não vira não. Essa coisa de ir para shows, festivais e ficar gritando Lula, isso não tem a menor importância. Isso é subestimar o inimigo entrou na brecha.
Essa é a grande questão. Agora que tem um monte de empresário aí que casaram com o Kid Bengala e agora não querem ir pra lua de mel, tá cheio, né? Tá cheio, né? Casou com o Kid Bengala e agora não quer ir pra lua de mel. Vai ter que ir sim, tá? Então, assim, a gente já sabia tudo que ia acontecer. Eu fiz uma postagem que é o seguinte, cadê os países aqui, América Latina, América do Sul, os países com a bandeira vermelha? Alguém me prova. Se tiver melhor que a gente, eu voto no Lula. Mas ninguém conseguiu provar. Acontece que o que a gente está falando aqui é para meia dúzia, é para uma bolha. A gente tem que falar para as pessoas que moram na comunidade que achavam que iam comer picanha. Essa é a questão. Mas, quem sou eu, né? Sou uma reles moça. Uma gata. Que tentou uma vaga na cadeira federal e não conseguiu, né? Por quê? Porque não puxei o saco de ninguém, porque não lambi as botas de ninguém, porque me afastei de todo mundo e caminhei sozinha. E o povo não entende isso. E eu vou morrer sem fazer politicagem. Não gosto. Acho politicagem muito nocivo. Escuta, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar de governo Lula, falar um pouquinho de Geraldo Alckmin. Até pelo fato de você ter trabalhado com ele, como é que está a interlocução ali? Você chegou a se encontrar com ele? Teve algum tipo de diálogo já? Enfim, atualiza pra gente. Eu encontrei com ele, teve um almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e ele foi o convidado principal no almoço que nós tivemos lá. E eu conversei super bem com o doutor Geraldo, tenho uma relação super cordial com ele. Discordo do fato dele ter aceitado ser vice do Lula. Continuo achando que foi uma decisão equivocada e que atrapalha, mancha um pouco a biografia dele. Mas, agora que ele já é o vice do Lula, o Brasil, pelo menos, tem um vice-presidente que serve de anteparo a essas maluquices aí do governo do PT. Você vê essas brigas todas na economia e tudo mais. Hoje mesmo saiu aqui a notícia de que o Haddad foi lá explicar esse novo arcabouço fiscal lá na vice-presidência. Então, acho que nesse aspecto cumpre um papel de ser o anteparo contra os radicalismos do PT. Salles, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira. Acabou. O deputado Ricardo Salles esteve com a gente aqui, batendo um papo agradável. Futuro prefeito de São Paulo. Você acha? Eu acho. Tomara que depois não fique, porque Tarcísio eu falava quase todo dia, agora não consigo fazer uma entrevista com Tarcísio. Pois é, turma, nós entrevistamos então Ricardo Salles. Obrigado, deputado. Obrigado. Volte sempre, bom trabalho lá em Brasília. Ó, se o seu oponente for o da Atena, viu, você já tem meu voto já. Turma,